time de Brasília. Vamos começar aí com o time do Brasiliense, que vem com o número 1, Elvis, número 2, Léo Carvalho, 3 é o Milton, 4, Adailton, o 5 é o David, o meia dúzia é o Victor, o 7, Wagner, 14, Guilherme, o 9 é o Danilo, o 10, Juan Carlos, 11, Janailson, o técnico é o Adelson Almeida. Tá na tela para Guarani, que vem com o goleirão, número 1, Vinícius, número 2, Bruno. O 15 é o José Fernando, o número 19 é o Douglas, o 5, João Antônio, meia dúzia, Guilherme, o 20 é o Rogério, 8, Wellington, 9, Romário, 10, Rafael, 11, Lucas. O técnico é o Cidinho. E você tá vendo a galera do Guarani, a torcida que veio até o Serecamp para prestigiar aqui a mais uma partida da Copa São Paulo de futebol. Aí a garotada então esperando aí essa vitrine que é a Copa São Paulo de futebol. Vai jogar essa bola no segundo pau, quase ela cai lá. O time do Guarani. Foi para cobrança ali o Douglas. Já deixou agora com o Rogério. Ele invadiu a grande área. Perigo, perigo, perigo. Tocou no chão, Elvis. Chega com perigo, principalmente nas bobeadas que vem dando a defesa do Guarani. Olha só, Guina Paiva no fundo das redes do goleiro Vinícius. Janailson, camisa 11, olha lá de pé esquerdo para colocar no fundo das redes, Guina Paiva. É uma jogada de muita habilidade do Juan Carlos, camiseta 10, penetrou pela frente, acabou sobrando com o Rafael, pode ser agora, vai invadir a grande área, pegou, bateu, furou! E sorrindo pela jogada, porque é uma jogada extremamente bizarra, um jogador que está começando agora não pode realizar uma jogada dessa. O de todo o Brasil já mandou e-mail, ainda não, esporte@família.com.br. Esse é o nosso endereço eletrônico. Você participar ligados na Rede Família. Levantamento, segundo para cabeça. Que defesaça do garoto Elvis. Que bonita defesa do goleiro do Brasiliense agora aqui na Paiva. Olha, um cruzamento, segundo pau. O Romário surgiu e fez o cabeceio, buscando do lado direito do goleirão que estava. Olha o levantamento, Elvis, mais uma vez. E não é tão alto, 1,81 m. 1,81 m, alçada, mais uma vez, Elvis, para ficar com ela. Tá aí o gol do time de Brasília, vai. O Janailson pegou, invadiu a grande área, pode bater e a bola vai embora, riscando o poste esquerdo do goleiro Vinícius. Que jogada do Janailson, Guina. É a jogada perfeita, mais uma vez, a roda de bola. Essa é a principal característica dessa equipe. A bola foi tocada para o Janailson, deu drible no primeiro, passou no segundo, vislumbrou a possibilidade da batida, o posicionamento do goleiro e bateu. Tentou o canto baixo, inferior do goleiro esquerdo, goleirão da equipe do Guarani, mas ela saiu por um triz, acabou acontecendo no segundo da equipe do Brasiliense. E aqui, perigo para a bola do Guilherme, soltou um pé. Sente a fazer o gol. É verdade, é característica pertinente da idade, que a gente comenta. Olha a bola batida, passou ali no poste direito do Elvis. A batida forte do Elvis, o goleirão estava na boa, Elvis acabou indo, mas é pertinente da idade, é normal isso, por isso que a gente sempre comenta que aos 8, 17, 16 anos a individualidade e o trabalho técnico. Ele é filho do grande Renato Muxo. Aí olha o Elvis lá em cima, vai soltando, bateu pro gol. De Brasília, agora no primeiro minuto acabou falhando. Cruzamento pelo seu direito, o goleiro e os defensores acabaram falhando, ficaram indecisos na bola. E sobrou para o Rogério, que não quis saber, finalizou de pé canhoto, tendo aí o empate da equipe do Guarani. Elvis também é um dos destaques da equipe do Guarani, segue marcado o primeiro da equipe bugrina na São Paulo. Aí o primeiro gol do Guarani, Rogério Casa 20. E o Elvis soltou essa bola e saiu beijando o escudo, mostrando ali. E o Guarani agora empata o jogo nesse comecinho de segundo tempo. Haja coração, torcedor, vai terminar
a partida aqui, o árbitro termina o jogo. Brasiliense, Guarani no gramado, repórter Thiago Valentim. Começar aqui de novo com o Dinho, Renê. Vou lá perguntar para ele, sim. Achou justo esse empate, resultados para o Guarani? Olha, veja bem, nossa equipe não jogou bem. Nossa equipe não jogou, que tem que jogar. Mas nós não jogamos contra uma equipe fraca. Jogamos uma equipe boa, uma equipe que se defende bem, uma equipe muito forte fisicamente. Mas eu acho que nossa equipe tem condição de crescer. Eu tenho problemas, eu perdi um zagueiro por cachumba em cima da Copa. Hoje, talvez eu tenha perdido o Guilherme, que voltou a sentir a contusão no joelho. Mas nós estamos trabalhando. Espero que agora, sem pressão nos próximos jogos, a equipe possa jogar o futebol que ela tem condição de jogar. Agora enfrenta o Flamengo do Piauí, que foi goleado hoje. Aí é o que fica a cabeça de jogar. É um jogo que o cara acha que eles vão pensar que é fácil, porque acabou sendo goleado pelo Campinas hoje? Não é um jogo fácil, é um jogo difícil. E esperamos fazer uma boa partida. É difícil, uma equipe adianta em termos de gols. O Campinas tem 2 jogos difíceis ainda, como nós temos 2 jogos difíceis. Nós vamos trabalhar, vencer o Flamengo, tentar ser bem. Nós estamos trabalhando para isso, mas a classificação se define praticamente em termos de... Obrigado, Dinho.